Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um, de todos os irmãos. Irmãos, quero deixar nesse momento uma mensagem que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 25. E ao ouvir essa mensagem, gostaria que você deixasse o seu like, você clica aí no sininho, que vai estar nos ajudando, deixando também o seu comentário, compartilhando os nossos vídeos. A mensagem diz assim, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui, Moisés está dizendo ao povo que Deus havia de levantar um profeta como ele. Por quê? Porque no passado, Deus se apresentou ao seu povo no monte. Mas, quando o povo viu a glória de Deus, o povo desesperou, se apavorou, temendo, com medo de morrer, porque a glória de Deus lhe causou espanto. Até Moisés, naquele momento, ele ficou trêmulo, diz a palavra de Deus, porque o monte tremeu, teve ali sinais nos céus, grandes nuvens, escuridão, muito barulho de trombeta. Então, assim, o povo desesperou e temeu falar com o Senhor. Então, pediram a Moisés que ele intercedesse, que Moisés falasse com Deus e trouxesse para eles a mensagem do Senhor, com medo de falar face a face com Deus, porque nós, como pecadores, se falássemos com Deus, iríamos morrer. Hoje nós podemos falar com o nosso Deus porque Jesus Cristo abriu um caminho que nos leva ao Pai. Mas naquele período, o povo ainda não tinha essa condição de chegar ao Senhor, tanto que haviam sacrifícios eram feitos através de sacerdotes, porque o povo não podia falar diretamente com Deus por causa do pecado. Então, o que acontece? Aqui Moisés está falando com o povo, está profetizando um que viria para interceder diretamente com o povo e com Deus. Quem é esse homem? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta levantado por Deus para nos aproximar com o nosso Deus. É só Jesus Cristo que nós devemos ouvir e é Ele quem fala com o nosso Deus Ele é o nosso intercessor. Então, meus amados e queridos irmãos, nós não podemos ouvir outras vozes que não seja do Senhor Jesus Cristo, porque o mundo vai oferecendo muitas vozes para você. Tem pessoas ouvindo vozes do diabo, do inimigo, mandando que eles se suicidem. Tem acontecido muito. Tem pessoas indo pelo caminho das drogas porque estão ouvindo a voz do inimigo, de Satanás. Tem pessoas seguindo caminhos do vício, do álcool, do cigarro. Tem pessoas seguindo a prostituição e muitas outras coisas, religiões erradas, seitas, que levam até a morte física e espiritual. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz do nosso Senhor Jesus Cristo e têm ouvido outras vozes. Mas nessa mensagem que nós lemos, então Deus está dando um profeta para que nós possamos ouvir. E esse profeta é que nos leva ao Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então nós precisamos ouvir a voz de Jesus Cristo. Nós precisamos segui-lo e saber que é só Ele que pode nos direcionar, que nos dá a vida eterna, a salvação. Então, não vamos ouvir vozes do mundo, não vamos ouvir falsos profetas que têm falado por si mesmos. Tem muitos falsos profetas querendo colocar na nossa mente que eles fazem milagres, que eles fazem cura, que eles trazem libertação, mas é tudo mentira de Satanás, porque é só Jesus Cristo que pode dar tudo isso para cada um de nós. Vamos buscar entendimento, vamos estar buscando no Espírito Santo a direção, porque é o Espírito Santo que nos fala de Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos ensina que é só Jesus Cristo que dá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que na nossa vida nós necessitamos é só através do Senhor Jesus Cristo. Não vamos dar crédito a mentiras criadas por homens através de religiões falsas. Vamos buscar nas Escrituras o nosso conhecimento. Vamos buscar em oração uma comunhão maior com o nosso Deus. Vamos dedicar a nossa vida a estar buscando ao Senhor. Não vamos nos envolver com coisas desse mundo. Eu quero deixar também aqui, meus irmãos, um outro versículo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, Tiago, e subiu ao monte a orar. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele, com o Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Eu quero destacar para os irmãos, no penúltimo versículo 35, que diz: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque essa voz é a voz de Deus, dizendo para os apóstolos: ouve a voz do meu filho, ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque estava ali com Moisés e Elias. Moisés significa a lei, né? Porque a lei veio através de Moisés. E Elias simboliza todos os profetas que vieram falando em nome de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é maior que a lei e ele é maior que os profetas. Ele é o próprio Deus. Então nós devemos ouvir o Senhor Jesus Cristo. Não devemos ouvir outra voz. Lógico que nós precisamos sim seguir a lei, seguir as profecias, conhecer a palavra de Deus é essencial para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã, para todos os departamentos da nossa vida, todas as partes da nossa vida. Porém, nunca devemos esquecer que o Senhor Jesus diz no seu evangelho, tudo o que é pregado, tudo o que ele fala, tudo o que ele ensina, é o essencial para a nossa vida. Então, a maior palavra, o maior ensinamento é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos ouvir outras palavras,
outras doutrinas que não sejam a do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos estar pensando nisso, vamos estar meditando nessa palavra e saber que o nosso único caminho, a nossa única direção é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que traz cura para a nossa vida, é Ele que traz libertação, é Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica, é Ele que nos dá direção em tudo aquilo que nós queremos fazer nas nossas vidas. Então, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente. Que o Senhor Jesus esteja cada dia mais te ensinando, te guiando, e basta que você tenha no seu coração que Ele é o caminho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo, para a honra e glória de Deus Pai. Amém.